hoje estamos celebrando a memória de Nossa Senhora do Rosário. Então, e essa data está ligada, né, com uma batalha. Então, quando os cristãos lutavam contra os turcos, a batalha de Lepanto, se não me engano, o Papa, acho que São Pio V, pedia que o povo rezasse essa oração, e de fato os cristãos venceram essa batalha. Então, o rosário, né, vamos olhar depois para o rosário, mas antes de olhar para o rosário, vamos olhar para Maria, como a palavra está nos apresentando, a palavra de Deus. Então, Maria como uma mulher orante. A gente vê ela lá em Pentecostes, com toda a igreja clamando, rezando ao Pai. Então, ela que reza e que ensina a rezar. Ela se une a nós, reza ao Pai e pede o maior dom, que é o Espírito Santo, para que se derrame. Lá em Pentecostes ela vai estar, unido com toda a igreja, rezando e clamando, ela que já era cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Mas ela se une a toda a igreja e pede ao Pai, ensina os apóstolos a rezar, ajuda eles, está ao lado deles, junto com eles, rezando ao Pai. Maria que reza e que ensina a rezar. E a maior oração que ela nos ensina, claro, e depois nas aparições já reconhecidas pela igreja, ela pede que se reze sempre o terço, o rosário, sempre. Mas antes dessa oração, tem uma oração que ela nos ensina a rezar com a sua vida, que é essa oração que ela diz para o anjo. Se nós de fato mergulharmos nessa oração, seremos vencedores de todas as batalhas. Se a nossa oração conseguir sintetizar isso, claro, e depois nós conseguirmos colocar em prática, encarnar esse fruto dessa oração, nós seremos verdadeiros discípulos do Senhor, verdadeiros filhos de Nossa Senhora e discípulos de Jesus. E chegaremos, com a graça de Deus e sua misericórdia, na casa do Pai. Que é justamente essa oração que ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque ela está aqui rezando, ela está falando com o anjo que veio do céu, está dizendo para Deus isso. Então é uma oração isso. Ela está se colocando diante de Deus e dizendo: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. E essa é a oração que realmente sintetiza toda a vitória. Porque se nós encarnamos isso, nós estamos abandonados na mão do Senhor. E aqui tem todo um significado, todo um sentido profundo de tudo aquilo que nós devemos fazer aqui. O abandono, o sentido filial, de ser filho, o da confiança, o da obediência, o da humildade, e assim vai. Nós podemos tirar dessa frase todo aquele ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Está fundamentado também aqui, daquilo que ele espera dos seus discípulos. Vai desmembrando essa frase, e você vai encontrar todo o sentido daquilo que precisamos, da nossa atitude diante de Deus, daquilo que Deus espera dos seus filhos. E ela vai nos ensinar a Maria a fazer isso, porque ela diz: façam tudo o que ele vos disser. É isso que ela ensina aos servos, lá nas bodas de Caná. Então ela quer justamente que a gente entenda que Deus quer isso de nós. Então Maria vai nos ensinar, ela como educadora e mãe, ela vai nos ensinar a cada vez mais crescer nessas virtudes, nas graças,
para que a gente vá amadurecendo cada vez mais nessa dimensão. De fato, a gente não mais ficar dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, mas a gente de fato se colocar diante de Deus com confiança e confiar na sua sabedoria, confiar no seu amor, na sua providência, na maneira que Ele vai conduzir a nossa vida. E Maria teve diante dela muitos mistérios, o maior de todos. E nem tudo ela podia entender. Quando quando Jesus, quando os pastores falam, quando Simeão fala, diz, sentiu admirada, ficaram admirados por causa do que diziam tudo aquilo. Quando Jesus desaparece, por que, filho, fizesse isso com a gente? Não sabias? E ela fica também preocupada. Tantas outras, e o grande mistério da cruz, ela está lá de pé, como mãe, mas vivendo profundamente essa frase, vivendo esta oração, porque nós cristãos aqui tem um ensinamento importante. A oração também, claro, tem que ser rezada, mas tem que ser vivida. Aquilo que eu rezo, aquilo que eu creio, eu devo viver. E Maria nos ensina isso porque ela fez isso. Aquilo que ela rezou lá na Anunciação, é aquilo que ela viveu e que vive. E essa é a vitória diante das tentações. Porque quando nós nos abandonamos na vontade de Deus e confiamos, não há tempestade que vá nos derrubar. Se nosso barco pode balançar para cá e para lá, mas se nós estamos de fato mergulhados nesse mistério do amor de Deus, da sua providência, de sabendo que Ele é o nosso Pai, que Ele sabe aquilo que nós precisamos. Se Jesus está no nosso barco, você se lembra que Jesus repreende os apóstolos? Porque Jesus estava dormindo no barco e aí eles começam, Senhor, Tu não te importa que nós pereçamos? O que Ele diz para eles? Homens fracos na fé. Eu poderia acrescentar, porque se eu estou aqui no barco com vocês, qual é a preocupação? Aqui está essa frase. Se nós estamos de fato, faça-se em mim segundo a tua palavra, sabemos que o Senhor está ali, nós estamos nos entregando à vontade de Deus, aquilo que de fato Deus deseja de nós naquele momento. Claro, isso não é de um dia para o outro. Então, por isso, Maria vai nos conduzindo nesse caminho, nos ensinando, nos ajudando a amadurecer nessa direção. E essa é a maior oração que a gente pode fazer. Claro, Pai Nosso, né? Mas Maria nos ensina, porque no Pai Nosso, o que a gente pede no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, não a minha. Então, pedimos a Maria que nos eduque nessa direção, de nós mergulharmos nesse faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra, a cada dia, porque esse é o caminho dos santos, é isso que nos vai levar à santidade de vida, nós mergulharmos nessa condução, nessa comunhão profunda com Deus, seu amor e a sua vontade para nós. E claro, não pode deixar de destacar também, só para lembrar a importância,
do rosário. Então, agora, o rosário também é uma oração muito importante na nossa vida cristã. Ela não é só um apêndice. Ela é uma espada espiritual. Nós, se pudermos rezar o rosário diariamente, seria maravilhoso. Nossa Senhora pede que se reze. Eu já contei para vocês aquela experiência que aquele bispo, acho um bispo africano, teve. Que ele estava, que a sua diocese estava sendo invadida por muçulmanos radicais islâmicos, um grupo chamado Boko Haram. Estava destruindo as igrejas, matando pessoas e tal. E ele estava lá na capela da diocese rezando pela diocese, rezando pelo povo. E ele tem uma imagem, Jesus aparece para ele. Isso é real. Aparece com uma espada na mão. E ele fica olhando para Jesus e Jesus se aproxima dele com aquela espada na mão. E quando ele chega com a espada na mão, ele faz assim, ele entrega a espada para o bispo. Quando Jesus coloca a espada na mão e o bispo pega aquela espada, ela se transforma no rosário. E ela diz assim, olha, então pede que se divulgue, que propague a devoção do rosário, dizendo assim, ó, o Boko Haram irá terminar. Isso que Jesus falou para ele. Se começar a propagar. E esse bispo, de fato, ele propaga e propagou. E começou, de fato, a diminuir a ação daquele grupo, porque o povo começou a rezar o rosário. Então, quanto mais nós, então, até quero conclamar isso também na nossa paróquia. De nós também rezarmos o terço, pelo menos, diariamente. Rezarmos, claro, e bote uma intenção especial pela comunidade, por mim, eu peço. E, claro, pela sua família, por todos. E vamos fazer essa cruzada, essa cruzada de oração, né, para que, de fato, o mal seja vencido. E o reino de Deus se instaure. E Maria, de fato, vá para cada vez, seja mais destacada em nossa comunidade. E, de fato, ensine também os outros a rezar, propague isso. Porque é uma oração, é uma arma espiritual. Então, não relegue isso, não deixe de rezar, pelo menos o terço. Pelo menos. Se possível, com esforço. E sabe, gente, a questão do tempo, se a gente vai se organizando, a gente consegue. A gente começa a dar prioridade, tira uma coisa aqui, às vezes bota uma coisinha ali. Porque o terço você pode rezar caminhando, você pode rezar dirigindo, pode rezar lavando a louça. Enfim, pode rezar de várias formas o terço. Claro, a gente pode rezar contemplando, é melhor. Mas, se nós propusermos e pedimos a Nossa Senhora essa graça de rezar o rosário, com certeza ela vai ajudar a gente a encontrar tempo para rezar o rosário. Não tenho nenhuma dúvida. E você vai ver os frutos que isso vai dar. As graças que nós vamos alcançar através da oração do rosário. Então fica aí esse convite, essa conclamação para que a gente comece a crescer também nessa dimensão de uma oração que Nossa Senhora também pede que a gente reze com ela, né, diariamente. Então vamos fazer um breve momento de silêncio agora, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.